Ó, ligação metálica é a última das três ligações principais que a gente vai estudar, né? E ela é bem simples, ela é muito, muito simples, gente. O nome já diz tudo. Ligações metálicas, ou seja, ela vai ocorrer entre metais, tá? Apenas metais. Uma propriedade, grandes características aqui dos metais. Deixa eu pegar meu livro aqui. Peraí. Ó, as características de metais, vocês sabem que são várias, né? Entre elas é que os metais eles são ótimos condutores elétricos. Então a gente vai ter tanto condutor elétrico quanto condutor térmico de temperatura, de calor, na realidade. Então a gente vai ter aí os metais sendo utilizados para várias coisas do nosso dia a dia, como na produção de fios, uma panela, né? Uma panela de alumínio. Ela é um tipo de metal que ela vai receber calor do fogo para poder fazer o cozimento dos alimentos, tá certo? A gente tem metal nas baterias, a gente tem metal nos carros, a gente tem metal numa pilha, tá? A gente tem metal na lâmpada, no termômetro, que é o mercúrio, que é o metal líquido. Então a gente vai ter metal em tudo que vocês imaginar, tá? Veja que interessante. Ó. Experimentos com raio-x levam a crer que os retículos cristalinos dos metais sólidos consistem em um agrupamento de cátions fixos rodeados por um mar de elétrons. Esse tipo de estrutura, responsável pela forma cristalina dos metais, explica grande capacidade de conduzir a corrente elétrica, tanto do estado sólido quanto do estado líquido, ou seja, quando o metal ele é fundido. Todos os metais apresentam o chamado aspecto metálico, que ele é cinza brilhante, com exceção de alguns, né? A gente tem o ouro, por exemplo, que ele é amarelado, tá? A gente tem, por exemplo, o cobre que ele é avermelhado. Então a gente vai ter alguns metais que vai ter determinadas características. Quando a gente liga um metal com o outro, é quando a gente forma a liga metálica, tá? E quando a gente forma a liga metálica, esse metal ele fica bem mais duro, bem mais resistente. Por quê? Porque vocês vão ver, quando eu falei aqui na questão do mar de elétrons, é que os elétrons eles vão ficar associados em locais, certo? Que cabe eles, são espaços entre os átomos de um metal e de outro. A gente vai ver a imagem, vocês vão entender. E aí, por isso que, como eles vão e se encaixar nesses espaços suprajacentes, então eles vão ficar mais rígidos ainda, tá certo? Então, alguns exemplos aqui de utilização aqui dos metais, ó, o aço, na verdade, ele é uma liga, tá certo? Ele é uma liga metálica formada por ferro e carbono. Mas o carbono, ele não é uma metal? É. Só que ele diz aqui que é ferro, mas o aço ele tem mais. Deixa eu ver aqui. Aqui no livro tem. O aço ó, é ferro, carbono, aí tem mais dois metais, que é o cromo e o níquel. Então eu tenho a ligação de três metais e o carbono. E o carbono ele vai participar aí de quê, professor? O carbono, gente, ele vai dar justamente a dureza. Ele vai participar aí na dureza do aço. O aço ele é muito duro, tá? Ele é muito resistente. A gente tem a liga dos três metais e tem o carbono aí em seu formato alotrópico para poder se ligar e formar a dureza, dar uma maleabilidade maior para esse tipo de liga metálica, certo? E também o carbono não deixa com que o aço ele enferruje, tá certo? Tanto é que o aço ele é o quê? Inoxidável, ou seja, ele não oxida e não enferruja. E tudo isso é devido à presença do carbono nesse tipo de liga metálica,
Então, a gente pode acontecer da gente ter carbono, certo? Nesse caso. Mas, na maioria dos casos, das ligas, é só os metais mesmo, tá certo? Então, por exemplo, a liga de magnésio, que são leves e podem ser utilizadas na roda em parte de avião. O cobre é usado em fios elétricos e vários materiais, pois esses materiais são bons condutores de corrente elétrica. Outras ligas metálicas que a gente vai ter, por exemplo, é amalgama dental, não sei se vocês já ouviram falar, que é justamente aquele tipo de massa que o pessoal colocava antigamente, que não era resina, era metal mesmo. Vocês já viram um tipo de obturação que fica aquele negócio preto no dente? Quem tem mais é o pessoal. Já, Isso é o eu pessoal. já vi. É o pessoal antigo que tem. Porque antigamente não se utilizava resina. A gente, quando vai fazer uma restauração no dente, uma obturação, a gente usa resina, né? Fica branquinho, da cor do dente e tudo mais. Mas antigamente não era utilizado isso, não. Era utilizado metal. E esse metal, ele tinha mercúrio, prata e estrôncio. Tá? Então era a ligação desses três tipos de metais que formava aquilo ali. E aí colocava no dente para poder restaurar, né? Para poder o dente não cariar mais. O bronze, gente, ele não é um elemento puro, tá? Ele é uma mistura. O bronze é a mistura de cobre e estanho, tá? Muito utilizado em sinos, na formação de sinos, estátuas, né? Você chega em Recife, você tem um altar lá que ele é todo de bronze. Todo de bronze. Numa igreja lá, não lembro qual é a igreja. Tá? E ele é extremamente duro e pesado, o bronze. E o bronze, ele foi um marco antes mesmo assim da história antiga mesmo acontecer. Depois que saíram da idade da pedra, que eles entraram na idade do metal, foi quando descobriu-se o bronze. E ele foi um marco histórico assim para as guerras, por quê? Porque por ele ser extremamente resistente, ele era bastante utilizado na produção de armaduras, tá? O latão, ele também é um tipo de liga que é formado por cobre e zinco, muito utilizado em tubos, radiadores, armas, cartuchos, torneiras e instrumentos musicais. Ele é mais maleável. A solda é a mistura de chumbo com estrôncio, tá? A solda que é aquele metal, pedaço de metal que o pessoal quando se rompe alguma coisa, diz assim, vai soldar. Então o que é soldar? É justamente colocar um metal ali para poder juntar uma parte de metal com outra, tá certo? E aí ela é feita de chumbo e estrôncio. O chumbo é quem vai dar a dureza da solda. E o aço inoxidável eu já falei. Outra liga metálica muito conhecida são os tipos de ouro. Ouro 18, ouro 16, ouro 14, ouro 24. O que é isso? A questão do quilate, né, ouro 18 quilates, é que a gente vai ter ali o ouro puro misturado com outros metais, tá? Então a gente vai ter ali um ouro misturado com prata, com ferro, com níquel, com outros metais. Isso vai depender do tipo de ouro. Por exemplo, o ouro 14, se eu não me engano, ele é um ouro bem avermelhado, é um ouro rosa, certo? Que aí o pessoal chama de ouro rosé, tá? Que é um tipo de ouro que ele é misturado com cobre, pelo cobre ser avermelhado, tá certo? Então, quando o pessoal que trabalha, né, nesse tipo na arte em joias, eles utilizam muito esse tipo de material. Porque, gente, a questão das joias não é o valor, né? A gente tem que entender. Lógico que é uma peça cara e tudo mais, mas a questão de uma joia, ela é a arte trabalhada na joia. É o tipo de mistura de metais que ali tem, que formam cores diferentes e tudo mais. Tá certo? Então, nas joias a gente vai ter essa questão do ouro, né? Misturado com outros tipos de metais. Aí tem até aqui dizendo, ó,
O ouro 18 é uma mistura formada basicamente por 75% de ouro e os outros 25% vão ser formados de cobre e de prata. Tá certo? Então, o ouro 18 hoje em dia, ele é um dos mais caros porque é o que tem mais ouro, tá certo? Na sua composição, tá? E o ouro puro mesmo, ele é muito maleável, ele não é duro, tá certo? Então, não seria interessante a gente ter uma joia, por exemplo, com ouro puro, porque ela não ia ter resistência. Dúvidas? Não. É bom falar de ouro, né? Ó, gente, vejam como é que acontece aqui a ligação metálica. Veja só, ocorre entre dois átomos de metais, certo? Os átomos envolvidos, eles perdem elétrons de suas camadas mais externas, que se deslocam mais ou menos livremente. Então, quando eu tenho, por exemplo, um metal se ligando com o outro, a gente sabe que os metais, eles perdem os seus elétrons. Metal não ganha elétron, ele perde. E aí esses metais, esses elétrons que vão ser perdidos, onde é que eles vão ficar? Eles vão ficar, gente, ó, deixa eu fazer aqui para vocês verem. Justamente nesse espaço aqui, ó, tá vendo, ó? Entre a carga positiva dos metais, ó. Como o elétron é pequenininho, ele pega, ele se encaixa nesses espaços. E eles ficam livres, eles não se ligam, eles só se encaixam aqui. E é justamente isso que vai dar a dureza das ligas metálicas. Tá certo? Aí, quanto mais duro. Professor, o metal que fica mais duro, o outro que fica menos duro, isso aí vai depender do tipo de metal que está se juntando. Tá? Porque vocês sabem que tem átomos que são maiores, átomos que são menores, elétrons que são maiores, elétrons que são menores, vai depender muito do elemento, tá certo? E aí, quando ele fala que forma uma nuvem de elétrons, é justamente por isso, tá? Por quê? Porque eles ficam livres nesses espaços, certo? Que está, no caso, eles preenchem esses espaços entre os átomos de metais. Não é fácil a ligação metálica. Então, as ligas metálicas mais conhecidas que a gente vai ter, eu já falei a vocês algumas, e aqui ele trouxe outras. Ó. Então, latão, que é cobre e zinco, uma característica, resistência à corrosão de alguns ácidos. Resistência não quer dizer que não corrói, tá, gente? Corrói sim. Só que aí, no caso, nesse caso, ele tem uma resistência maior, tá? Utilizado em várias coisas, tubos, navios, já tinha falado a vocês também anteriormente, tá? O bronze, que é o cobre e o estanho, também resistente à corrosão, extremamente duro, é utilizado na fabricação de moedas e sino. Então a moeda, várias moedas que a gente tem aqui são moedas de bronze. Na verdade, quase todas não, todas elas são moedas de bronze, tá? Pelo menos as mais amareladas. Elas são todas de bronze. O aço. O aço é a junção do ferro, níquel. Não, o aço normal é ferro e carbono. Tá? Já o aço inoxidável é o ferro, carbono e o cromo. E tem o aço níquel, que é o ferro, carbono, cromo e o níquel. É porque aqui ele só botou o carbono e o níquel. Tá? Ambos muito parecidos, certo? Com funções também bem parecidas. A gente como é que se diz? O mais comum da gente é o ácido inoxidável, que ele é feito até para fazer utensílios cirúrgicos. Vocês já ouviram falar em aço cirúrgico? É o aço inoxidável, aquele aço que ele não oxida e ele é utilizado para fazer utensílios de cirurgia, tá certo? Tem o aço turgênico, que ele pega o aço mesmo e já mistura outro elemento, que é o turgênio. Então, a gente vai ter aí ligas metálicas formadas por vários tipos de metais, tá? Com a necessidade de deixar mais rígido ainda. Então, o ácido turgênico ele é muito utilizado para brocas, pontas de caneta, e dentre outras utilizações. Tá? Ao níquel,
que é o aço, alumínio, níquel e o cobalto, que ele é muito utilizado na fabricação de ímãs. Almagama, que é justamente aquele que eu falei a vocês para a restauração de dentes. Ouro 18, que eu já tinha falado também. Prata de lei, que é uma mistura de prata e cobre. É um tipo de metal, é um tipo de prata avermelhada, tá certo? É um tipo de prata avermelhada, assim como o ouro 14, que ele é um ouro mais rosa, tá certo? Utilizado também em ornamentos, que são joias, no caso, né? E o elétron liga de magnésio, que é quando a gente tem alumínio, manganês, zinco e magnésio, que são juntados aí, né, numa liga metálica muito resistente, que tem resistência térmica, ou seja, ela suporta muitas temperaturas, temperaturas muito altas, tá certo? Porém, é um tipo de metal leve, é um tipo de metal que não é tão pesado, tá certo? Dúvidas, pessoal? Não. Não, Não. facinho demais. Eu esqueci só de falar a vocês as propriedades dos metais, né? Que é a capacidade de é, transmitir, não, como é o nome? Conduzir eletricidade e calor. Muitos metais eles são maleáveis, né? Eles têm a capacidade de produzir lâminas e chapas muito finas. Quando eu falo maleável, é que a gente consegue dilatar eles, né? E eles ficam bem fininhos. Ductibilidade, que é a capacidade de produzir fios, e a formação das ligas, que é quando um se junta com o outro. Então, deixa eu pegar aqui algumas questões para a gente resolver agora. Tá todo mundo vendo? Então, vamos resolver essas algumas questões aqui para ver se realmente fixou, tá? Façam assim, vocês resolvem a primeira e a segunda, eu corrijo e a gente passa para as próximas. 2 minutinhos, muito fácil. Precisa copiar? Não, precisa não. É para fazer aqui agora e pronto.
Fizeram, gente? Tô no segundo. Segundo. Eu combinei trabalho de biologia para vocês, mas trabalho de química eu não combinei, não. Não foi isso? Não, biologia vai ser um seminário. Uhum. Pronto, quando vocês terminaram biologia, semana que vem a gente marca o de química. A gente vai ter também um seminário de química, vai fazer do mesmo jeito para poder fazer a prova. Fizeram? A primeira eu botei letra C. Letra C. Eu terminei. E a segunda eu botei letra B. Letra B. Tá certo. Vamos ver. E aí, Também. meninas? Todo mundo já fez? Giovana, Johan, Ana Letícia, Marcos Andrei. É isso também. Colocaram? Vamos lá. Então, vamos ver. Gente, o primeiro diz assim. O composto que apresenta ligação iônica é... A ligação iônica, eu tenho que ter um metal mais um ametal. Tá certo? Então, ó, letra A, P4. Não é a letra A por quê? Porque o fósforo é um ametal. Então, tem aqui 4 fósforos ligados entre si, então não vai ser. Letra B, HCl. HCl é um composto de ligação covalente. Por quê? Porque o hidrogênio é um metal e o cloro também é um metal. Vocês estão corretos quando falam que é a letra C, porque o lítio é um metal e o cloro é um ametal. Tá? O segundo, ó, os átomos dos elementos A, de número atômico 12, e B, de número atômico 15, se combinam originando o composto. Esse é ótimo. Como é que a gente faz isso aqui? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente? Distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica de A. Ó, A, que é igual a 15 é 12. A é igual a 12. Tá? Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Termina aqui. Tá certo? Então, vejam só. Vamos para a próxima. Que é a de B. B é igual a 15. Vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Certo? Fica dessa forma a distribuição eletrônica. Então, a gente aqui, a gente já consegue identificar quem é quem. Então, vejam. Deixa eu fazer aqui assim. Se A, o elemento A, na sua terceira camada aqui,
ele tem 2 elétrons, tá? Na última camada ele só tem 2 elétrons, então é justamente os elétrons que ele vai perder. Então, ó, ele vai ficar mais 2, tá? Se B, na sua última camada, que é aqui, a camada 3, ó, eu tenho 2 mais 5, B, eu tenho 2 mais 5. Então, para adquirir 8 elétrons, é mais fácil ele perder esses 5 ou ele ganhar 3. É mais fácil ele ganhar 3. Então, ele vai ser B menos 3. Tranquilo até agora? Até aí? Então, aqui, gente... Até aí, né? É, Porque o resto... não, é fácil. Então, veja, aqui, ó, é só fazer a regrinha da tesoura, ó. A mais 2 se ligando com B menos 3. Aí você vem aqui e faz isso. Aí como é que vai ficar o composto? Vai ficar A3, B2. Ou seja, alternativa B. Fácil demais, né? Gente, como só falta menos de 1 minuto para acabar, eu vou finalizar, tá certo? Mas eu aconselho a vocês que estudem, porque a nossa prova ela vai ser basicamente dessa forma, com questões assim, bem rápidas, tá? Então, beijo e até quarta. Quarta não, segunda. Tchau. Tchau, Tchau. tchau, Tchau. tchau. Tchau.